Saber calcular a área de retângulos e quadrados pode ser muito útil, porque estas são figuras geométricas que estão por toda parte. Os cômodos, as paredes, as janelas de um imóvel, as mesas, folhas de papel, na maioria das vezes têm formato retangular. Como calcular a extensão de uma superfície retangular? É o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. É bem provável que neste exato momento você esteja em uma sala ou em um quarto que tem um formato retangular. Se você tivesse que comprar tinta suficiente para pintar as paredes e o teto deste cômodo, ou se tivesse que comprar um piso novo, você faria essas tarefas com bem mais precisão, sem desperdícios, se você calculasse a área das paredes, do teto e do piso. Para isso, você precisaria da fórmula da área de um retângulo. Retângulos são quadriláteros cujos ângulos são todos retos, daí o nome retângulo. Quadriláteros são polígonos com 4 lados, e ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Os retângulos que possuem também os 4 lados com medidas iguais são denominados quadrados. Como já dito no vídeo que introduziu áreas aqui no canal, medir a área de uma figura significa comparar a extensão da sua superfície com a de outra que é usada como unidade, normalmente um quadrado. Visualize um retângulo com 4 cm de largura e 3 cm de altura. Qual é a área deste retângulo? Se utilizarmos como unidade o centímetro quadrado, temos que contar quantos centímetros quadrados cabem dentro deste retângulo. Decompondo a área desse retângulo em quadrados com 1 centímetro quadrado de área, concluímos que dentro dele cabem 12 centímetros quadrados. Isso significa que a superfície desse retângulo mede 12 centímetros quadrados. Mas esse método da decomposição não é o mais prático para calcular a área de um retângulo. Nós chegaríamos ao mesmo resultado se simplesmente multiplicássemos a base do retângulo pela sua altura. Esse produto já nos daria a quantidade de centímetros quadrados que cabem dentro de um retângulo. Então, a fórmula para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. O que dizer da área de um quadrado? A fórmula é a mesma, mas pode ser simplificada considerando o fato de que, em um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. A base de um quadrado mede L, e sua altura também mede L. Então, a área de um quadrado é igual a L vezes L. A área de um quadrado é igual, portanto, ao lado do quadrado elevado ao quadrado, L ao quadrado. Vamos a um exemplo de aplicação desse conhecimento? Uma sala comercial tem formato retangular, com 8 metros de largura e 11 metros de comprimento. A sala tem um pé direito de 3 metros, uma porta de vidro de 2 metros de largura e 2,5 metros de altura, e não possui janelas. Considerando que uma lata de tinta de 18 litros custa R$ 370 e tem um rendimento de 500 metros quadrados, que um galão de tinta de 3 litros e 600 ml custa R$ 110 e tem rendimento de 100 metros quadrados, e que são necessárias 3 demãos de tinta para uma pintura de qualidade, calcule quantas latas e quantos galões de tinta são necessários para pintar adequadamente as paredes internas e o teto da sala comercial, de forma a se gastar o menor valor possível. Para resolver essa situação, nós precisaremos calcular a área total das paredes e do teto da sala e depois multiplicar por 3, por causa das 3 demãos de tinta. Assim, nós saberemos quanta tinta será necessária para essa pintura e então poderemos avaliar a forma mais econômica de adquirir essa quantidade de tinta. O enunciado falou que a sala tem 8 metros de largura, 11 metros de comprimento e 3 metros de pé direito, que é a distância entre o piso e o teto. Falou ainda que a sala tem uma porta de vidro de 2 metros de largura e 2,5 metros de altura, 2,5 metros. Observe que todas as figuras são retângulos, então basta utilizarmos a fórmula de cálculo da área de retângulos para encontrarmos a área total do teto e paredes da sala. Vamos começar pelo teto. A área do teto é base vezes altura, que é igual a 11 vezes 8. Isso resulta em 88 metros quadrados.
Agora vamos calcular a área das paredes internas. As paredes maiores têm 11 metros de base e 3 metros de altura. Então a área delas é igual a 11 vezes 3, que é igual a 33 metros quadrados. Como são duas paredes com essa área, vamos multiplicar esse resultado por 2 para acrescentar a área total da sala. A área das duas paredes maiores somadas é igual a 66 metros quadrados. Vamos agora às paredes menores. Elas têm 8 metros de base e 3 metros de altura. Então a área delas, base vezes a altura, é igual a 8 vezes 3, que é igual a 24 metros quadrados. Como são duas paredes com essa área, nós vamos multiplicar esse resultado por 2 para acrescentar a área total da sala que vai receber pintura. A área das duas paredes menores somadas é igual a 48 metros quadrados. Mas ainda não terminou. Nós temos uma porta de vidro em uma das paredes. Essa porta obviamente não vai precisar ser pintada. Então nós temos que abater a área dessa porta da área a ser pintada. A porta tem uma base de 2 metros e uma altura de 2,5 metros. Então a área ocupada por ela é igual a 2 vezes 2,5, que resulta em 5 metros quadrados. Vamos abater esse valor da área total da sala que vai ser pintada. A área total, somando teto e paredes, é igual, portanto, a 88 mais 66 mais 48 menos 5, que é igual a 197 metros quadrados. Como o enunciado falou que são necessárias 3 demãos de tinta, essa área de 197 metros quadrados será pintada 3 vezes. Então, a área total a ser pintada para fins de cálculo da quantidade de tinta é igual a 197 vezes 3, que resulta em 591 metros quadrados. Precisamos, portanto, de uma quantidade de tinta suficiente para pintar pelo menos 591 metros quadrados. O enunciado falou que uma lata de tinta de 18 litros custa R$ 370 e rende 500 metros quadrados. Ou seja, dá para pintar 500 metros quadrados com uma lata de 18 litros. E que um galão de tinta de 3 litros e 600 ml custa R$ 110 e rende 100 metros quadrados. Para pintar 591 metros quadrados, precisamos de pelo menos 6 galões de 3,6 litros, que renderiam 600 metros quadrados e custariam R$ 660, 6 vezes 110. Uma outra opção seria comprar 2 latas de tinta, que renderiam 1.000 metros quadrados e custariam R$ 740, 2 vezes 370. E uma terceira opção seria comprar uma lata de tinta e 1 galão de tinta, que renderiam 600 metros quadrados, sendo, portanto, suficientes para pintar os 591 metros quadrados e custariam R$ 480, 370 mais 110. Sem dúvida, essa terceira opção é a mais econômica. Portanto, para pintar a sala comercial gastando o menor valor possível, é necessário comprar uma lata de tinta e 1 galão de tinta. Percebeu como uma fórmula tão simples como a de cálculo da área de um retângulo tem uma grande relevância prática? Mas não são apenas retângulos que têm importância no nosso cotidiano. Círculos, triângulos e muitas outras figuras geométricas também têm aplicações práticas essenciais para o mundo como hoje o conhecemos. Portanto, não deixe de assistir aos próximos vídeos sobre geometria plana. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like para impulsionar a divulgação desse conhecimento. E se quiser acompanhar mais vídeos sobre matemática de forma prática e ilustrada, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.